TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos direto do plenário para transmitir ao vivo dentro de instantes a 8ª reunião ordinária. Hoje são 6 projetos na pauta. Lembrando que essas matérias deveriam ser na 8ª reunião ordinária que teria acontecido na última quarta-feira. No entanto, devido à sessão de julgamento do prefeito em relação à comissão processante, essa reunião não aconteceu e por isso que acontece na tarde de hoje. Lembrando que logo mais, às 6 horas da tarde, acontece normalmente a 9ª reunião ordinária. Os vereadores já estão no plenário, a mesa diretora já está composta e dentro de instantes, então, o presidente Marcos Bernardelli fará a abertura da 8ª reunião ordinária. Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças no painel eletrônico. Vereador Cirilo, consignar a presença, por gentileza. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Jorge da Farmácia, que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Com 13 vereadores presentes, há número regimental, declaro aberta a presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Está aqui, já está aqui. Pequeno expediente. Item 1, leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à Casa. Senhor presidente, 26 correspondências recebidas, 240 indicações encaminhadas ao Executivo, 50 requerimentos, uma moção e 10 projetos. Item 2, leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do plenário.
senhor presidente, sorteio de membros da Comissão Especial de Estudo, que objetiva analisar os impactos na reforma previdenciária no atual mundo do trabalho, nos termos do 2º artigo do 60º Regimento Interno e do requerimento número 383/2019, de autoria do senhor Gustavo Peta. Vereador Jorge da Farmácia, esse item ele está sendo retirado da pauta desta reunião, a pedido do próprio vereador Peta, via sua assessoria, e nós trataremos na sessão de hoje à noite. Ok, senhor presidente. Item 2, leitura de informações, foi o que nós conseguimos. Item 3, comunicado do senhor vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador professor Alberto. Senhor presidente, eu solicito um minuto de silêncio em memória do jovem Matheus Jason, que faleceu na última segunda-feira. Ele estava em um evento religioso, num retiro espiritual da Igreja Batista Boas Novas de Hortolândia, e se acidentou e veio a óbito. E então, eu solicito esse minuto de silêncio, lembrando que o pai dele é um funcionário público, é um professor da rede pública municipal, a mãe também é uma enfermeira, e a família toda enlutada, obviamente, a igreja que ele pertencia ali em Hortolândia, a Igreja Batista Boas Novas. Então, em nome também dos professores do Colégio Politécnico Bento Quirino, porque o Matheus se formou no ano passado, no curso de farmácia, e em nome, então, de todos esses professores, alunos e também dessa casa, eu peço um minuto de silêncio em memória de Matheus Jason. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Petorim. Eu também gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento trágico. Estou conferindo aqui o dia, no dia 2 de março de 2019, do jovem Arthur Araújo Lula da Silva, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aos 7 anos morreu de meningite, uma morte rápida, trágica, como costuma ser quando é meningite meningocócica, né, e que deixou todo o país extremamente, vamos dizer, sensibilizado, né, com o falecimento de uma criança tão jovem que tinha um futuro tão belo pela frente. Fica aqui as nossas condolências a toda a família e especialmente aí àqueles que estiveram ali nesse momento tão difícil. Vereador Ayrton da Farmácia. Mesmo sentido, senhor presidente. Seu Olegário Silva Lima, morador ali na Jorge Tibiriçá, cliente e amigo. O enterro dele foi hoje no cemitério do Acácias. Minuto de silêncio deferido. Fica consignado também as nossas condolências aos familiares e entes queridos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Santini. O vereador, eu estou protocolando nas mãos da presidência da Câmara uma solicitação, estou oficiando o senhor, pedindo a proibição de entrada das sessões do senhor Rodrigo Pavani, pautado isso no artigo 222 do Regimento Interno da Câmara Municipal, para que todos saibam, né, que diz que qualquer pessoa pode assistir às reuniões desde que observado alguns requisitos, dentre os quais guardar silêncio e portar-se com urbanidade, sendo lícito aplaudir ou reprovar os trabalhos do plenário, sem, no entanto, tumultuar sua continuidade. Portanto, senhor presidente, estou protocolando a mão do senhor. O que o VR aqui, o Rodrigo Pavani, faz aqui
não somente contra os vereadores, eu estou citando aqui todos os fatos contra os vereadores, desde a vereadora Marcela até hoje, mas o que ele faz aqui, nem nas discussões mais ideológicas aqui, escola sem partido, que vem pessoas da esquerda e da direita, acontecem problemas tão graves quanto esse do Rodrigo. Vossa Excelência, já protocolo. Já protocolei a mão do senhor. Nós estamos, vereador Santini e demais vereadores, em virtude da ocorrência naquela sessão de julgamento, nós também determinamos um estudo e uma abertura de um procedimento que depois eu vou levar ao conhecimento das lideranças e demais vereadores, porque não foi uma única pessoa ou não é um único sujeito, não quero aqui catalogar ou identificar, mas eu vou recepcionar, por gentileza, e Vossa Excelência será cientificado do resultado do procedimento que nós estamos abrindo. Agradeço, presidente. Já protocolei a mão do senhor, mas só deixar claro, né, que são várias pessoas que se envolvem em tumultos, mas essa se envolve em todos os tumultos, senhor presidente, só para ficar claro. Pode ficar tranquilo que a mesa já deliberou e o procedimento será instaurado. Item 3. Indago do segundo secretário, o vereador Campos Filho, se há vereadores inscritos no pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, doutor Marcos Bernardelli, o vereador inscrito no pequeno expediente é o vereador Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores. Vereador Pedro Tourinho, Vossa Excelência tem a palavra por até 5 minutos. Senhoras e senhores, público aqui presente, público que nos assiste na TV Câmara, boa noite. Boa noite não, perdão, boa tarde. Essa sessão hoje acontece no horário da tarde, né? Eu venho fazer uso da tribuna, primeiro para celebrar a pluralidade de manifestações ocorridas durante esse carnaval em todo o Brasil, né? Foi um carnaval em que a gente teve novamente nas ruas muita discussão pública, muita festa, muita diversão e que também teve muita crítica política, né? Acho que foi muito importante a gente ver que a população brasileira está viva e está intensamente preocupada com o futuro do Brasil. Eu lamento, né, ver, no entanto, que muitos mandatários que ocupam cargos públicos de alta função não têm a capacidade, a compreensão de entender a riqueza dessa manifestação cultural e acabam no caminho de desqualificar, agredir essa tradição tão importante da história brasileira e do povo brasileiro. Então, a gente entende que o Carnaval é um momento de muita expressão e liberdade, e a gente quer que ele continue assim, continue dessa forma, sem qualquer tipo de censura, sem qualquer tipo de vamos dizer, de ação institucional que coloque em risco essa nossa tradição tão importante. Posto isso, eu quero falar dos trabalhos da Comissão de Saúde, que teve a sua primeira reunião na semana passada, né, e nós já aprovamos um plano de trabalho amplo e já quero aqui convidar, então, os vereadores que são membros da Comissão de Saúde e também os outros vereadores dessa casa para o começo de uma das partes do plano de trabalho que foi aprovada, que é a realização sistemática e regular de diligências nos equipamentos públicos de saúde da nossa cidade. Né, eu estive, não em caráter institucional pela comissão, mas sim numa visita que já estava previamente organizada junto do Conselho Municipal de Saúde, na sexta-feira no Hospital Ouro Verde. Andei setor por setor do Hospital Ouro Verde. Eu vou, inclusive, depois, no segundo momento, eu também pretendo estar lá como comissão de saúde, chamar os colegas da comissão de saúde para a gente visitar o hospital. Pude ver, né, a situação na qual esse hospital foi levado, né, uma situação de desmonte absoluto, de desestruturação completa das redes de funcionamento do hospital, das estruturas de gestão, né. Vi também que hoje o hospital passa por um processo de fatiamento de setores que a gente considera muito preocupante, né. A gente tem empresas distintas sendo contratadas, licitadas para gerir espaços distintos do hospital, né? A gente tem, eu que conheci aquele hospital no passado, conheci aquele hospital inclusive trabalhando nele no ano de 2010, né? Vi que aquele hospital já foi excelência não só na prestação de serviço para a população, mas também
na estrutura da sua gestão, que permitiu um processo integrado de cuidado, articulado com a rede, e essa nova modalidade que eu vejo sendo implementada ali no Hospital Ouro Verde hoje, ela, embora seja evidentemente melhor do que o escárnio, a corrupção e o desmonte que significou a Vitale Saúde, ela ainda assim certamente vai propiciar que muita coisa não funcione do jeito como a gente gostaria, né, que é realmente a gente pensar uma clínica integrada, ampla, com um cuidado feito de forma multiprofissional em todos os espaços do hospital, conexão com a rede pública de saúde, diálogo com os outros equipamentos da nossa rede. Então, esse desenho de gestão que a gente está vendo se desenhar ali, mais uma vez, é um desenho de gestão que nos preocupa. Nos preocupa especialmente pela possibilidade de pequenos contratos serem de mais difícil fiscalização e, portanto, a gente poder ter recorrência de situações de corrupção, feito já foi, inclusive, indicado aqui pelo vereador Santini na questão da Serjan, né? Mas também pela desestruturação do ponto de vista do cuidado clínico. Então, quero aqui falar disso, a gente vai apresentar um relatório depois para a Comissão de Saúde, que vai subsidiar nossas diligências lá, mas quero já também anunciar um próximo momento de trabalho da Comissão de Saúde, né? Já conversei com alguns dos membros da comissão e há um acordo aqui sobre a data, inclusive, na próxima terça-feira, né, a terça-feira da semana que vem, pela manhã, nós vamos visitar juntos uma das unidades que mais nos incomoda vê-la fechada e não funcionando, que é a UPA Suleste, que fica lá no Carlos Lourenço, que tem a sua estrutura já inaugurada há mais de 1 ano e meio e até hoje não funciona. Nós vamos lá conhecer esse equipamento, já aviso a TV Câmara, para que a gente possa fazer uma visita e entender o que acontece ali. Muito obrigado. Vereador Campos Filho. Obrigado, vereador Pedorim. Vereador Campos Filho, próximo vereador inscrito. O próximo vereador inscrito, senhor presidente, é o vereador professor Alberto, do Partido da República. Vereador professor Alberto, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero expressar uma vez mais a minha solidariedade, o meu pesar pela perda do jovem Matheus Jason na última segunda-feira. Ele, participando de um retiro espiritual, lamentavelmente sofreu um acidente, veio a óbito, e eu apresento aqui minhas sinceras condolências à família enlutada. O Matheus, ele foi aluno do Colégio Bento Quirino, ele fez o ensino médio e o curso profissionalizante de farmácia. E toda a diretoria, tanto o doutor Érico, que é o diretor da escola, bem como todos os professores, se manifestaram o seu pesar, porque tratava-se de um jovem promissor, extremamente educado, dedicado à profissão. Então o colégio realmente sentiu o impacto da perda dessa pessoa tão boníssima, mas também a igreja que ele fazia parte, né? Eu estive no velório, ali no cemitério de Hortolândia, e nas palavras do pastor da Igreja Batista Boas Novas, eu pude perceber como esse jovem era querido, até pelo número de pessoas que deixaram seus lares num período de feriado e estiveram ali levando o abraço, a solidariedade para essa família que sofreu essa tragédia. Quero apresentar as minhas condolências aos pais, especialmente o pai que também é professor da rede pública municipal aqui de Campinas. Então eu quero apresentar meus sinceros sentimentos. Os professores também da rede pública municipal de Campinas expressaram também a sua dor, o seu sentimento. A mãe do Matheus, que é uma enfermeira, um profissional da área da saúde, que também recebeu as condolências desses profissionais e da família do modo geral, todos que realmente sentiram muito a perda do Matheus Jason. Então eu apresento nesse primeiro momento minhas sinceras condolências à família. Senhor presidente, senhores vereadores, eu recebi um vídeo nesse final de semana, para ser mais preciso, segunda-feira ou terça-feira, de uma moradora chamada Joyce e também do Fanuel. São moradores do Campina Grande, especificamente na rua El Tigre. Eles fizeram um vídeo mostrando a situação da rua El Tigre,
após as chuvas que acontecem. Como fica intransitável aquela região, não é só aquela rua, obviamente, recebi também demandas de outros locais, completamente intransitável, mas especificamente o Fanuel filmou, ele e também a Joyce, e me encaminharam, né? Encaminharam a esse vídeo, e infelizmente é uma situação bem traumática. Eu, obviamente, estou tomando as medidas cabíveis como vereador, a gente está atento a essas demandas. Acho estranho, o bairro todo está asfaltado e só a rua El Tigre não está. Eu realmente achei muito estranho essa situação. Eles são moradores lá há 25 anos e conhecem a situação ali do bairro. Eu estou protocolizando na próxima sessão, na nona sessão aqui, a próxima sessão ordinária, um requerimento de informações ao senhor prefeito para saber o que está acontecendo especificamente na rua El Tigre, uma vez que todo o bairro da Campina Grande, do residencial ou Jardim Campina Grande, está asfaltado, exceto essa rua. Eu acho que deve existir algum motivo. Não é possível que a gestão tenha sido tão mal feita ao ponto de ter esquecido uma rua, uma via pública. Então, eu estou solicitando por escrito e vou encaminhar ao Fanuel, a Joyce, que postaram esse vídeo mostrando a situação caótica, lamentável, intransitável da rua El Tigre, ali no residencial Campina Grande. São essas minhas considerações, senhor presidente, senhores vereadores. Uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador professor Alberto. Indago do segundo secretário, vereador Campos Filho, se há vereadores inscritos. Não, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, doutor Marcos Bernardelli, não há mais vereadores inscritos no pequeno expediente. Não havendo mais vereador inscrito, declaro suspensa a reunião por 15 minutos. Intervalo regimental da 8ª reunião ordinária. Nós vamos conversar agora com o vereador Fernando Mendes, que tem um projeto na pauta, é a primeira discussão e votação da proposta de emenda à lei orgânica, que trata de incluir parágrafos na lei orgânica do município, que trata dos secretários municipais nomeados virem até a Câmara Municipal falar sobre suas propostas de gestão. Primeiramente, vereador, queria que o senhor falasse qual é essa sugestão de mudar para que os secretários, e parece que tem um detalhe, não são de todas as secretarias. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que nos assistem pela TV Câmara. Olha, é uma proposta, é apenas um exercício aqui de direito da Câmara, de trazer aqui os servidores públicos para prestarem alguns esclarecimentos. No caso desse nosso projeto, dessa proposta, é apenas para que aqueles que detêm o maior orçamento da cidade, que é a educação e saúde, e também os que mais trazem, vamos dizer assim, demandas aos nossos gabinetes, que é a educação e saúde, eles serão, uma vez empossados, eles terão até 15 dias para virem, mediante na Câmara, mas as próprias comissões responsáveis pela pasta, pela situação relacionada à saúde e educação, são que irão encabeçar esse chamamento. Porém, os vereadores que quiserem participar, certamente todos os vereadores se interessam por isso, por conta da demanda que nós temos entre educação e saúde. Então, eu acredito que vai ser importante, inclusive para os próprios secretários que assumirem, conhecer através dos vereadores as situações, as diferenças
dificuldades, os grandes problemas, as demandas que aconteceram nas gestões anteriores. Quando o senhor fala aqui da proposta de uma gestão, o que eles farão, quer dizer, eles já têm que trazer um planejamento dentro daquela proposta de governo que foi feita, sobre o que será feito, até por conta de que a gente teve aí, como o senhor falou, bastante problema na área da saúde, e a educação também sempre está em pauta, aí, principalmente com déficit na escola, principalmente nas creches. Seria esse o motivo, vereador? Exatamente. Veja bem, existem muitas demandas no que diz respeito a essas duas pastas exclusivamente. E muitas vezes nós ficamos sem respostas aqui, a gente fica fazendo requerimento para saber, por exemplo, sobre o uniforme. Nós fazemos requerimento para saber sobre os abastecimentos dentro dos postos de saúde. Nós fazemos requerimento para saber de coisas mínimas, coisas que são recorrentes. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. O que vai ser feito sobre ambulâncias, uniformes, remédios, abastecimento nos postos. Esse tipo de situação automaticamente vai despertar no próprio secretário essa questão relacionada ao como ele vai se apresentar. Seguramente vai ser uma boa conversa e quem vai lucrar com isso, quem vai ser beneficiado são os próprios munícipes. Vereador, vários colegas assinaram essa proposta com o senhor. Isso já representa um empenho da Câmara Municipal nesse sentido? Exatamente. Só não tem assinatura dos vereadores que estavam ausentes no dia. Mas todos, antes de eu propor essa proposta, de colocar esse artigo, eu fui de vereador em vereador procurando a importância relacionada à saúde e educação, que são aqueles que detêm hoje. Nós temos hoje um orçamento de 5 bilhões em Campinas, 2,5 vai para saúde e educação. Então nada mais justo do que saúde e educação estar bem alinhado com a Câmara para poder, inclusive, entender acerca das grandes dificuldades que eles vão encontrar, que de repente ele chega e nem sabe que vai encontrar determinadas situações que o próprio vereador aqui irá revelar. Obrigada, vereadora. A gente aguarda então a primeira votação nesse momento que será analisado a legalidade da proposta. Eu que agradeço e uma boa tarde a todos. E na última semana foi protocolado aqui na Câmara Municipal um projeto de autoria do vereador Nelson Osseri, que determina que as propagandas e ações de comunicação de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos do Poder Público Municipal que sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social, somente podendo ser realizados em casos de justificada relevância e incontroversa necessidade, sempre precedidos de pormenorizada justificação do órgão solicitante. Quem vai detalhar para a gente essa ideia é o autor da proposta, o vereador Nelson Osseri. Vereador, uma boa tarde, por favor, venha até aqui. Vamos falar um pouquinho o que o motivou a apresentar um projeto como esse e qual o objetivo. É um projeto relevante, boa tarde a todos. É um projeto que foi baseado num projeto já apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri, né? Então, vem no mesmo sentido, trazer as propagandas, tanto da administração direta ou indireta, de forma que tenha cunho, né, social, educativo, e não propagandas. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, IPTU, o melhor amigo da cidade. Essa é a propaganda da Prefeitura Municipal de Campinas. Acabar com isso. O IPTU não é o melhor amigo da cidade. Isso é claro, é gasto milhões com propagandas em rádio, televisão, em outdoors, panfletos. Só que, na verdade, a população não recebe contrapartida. Então, como que o IPTU é o melhor amigo da cidade? É esse tipo de propaganda que nós temos que acabar, né? Reverter esse valor para campanhas educativas, de cunho social, que possa agregar alguma coisa para a população. Vereadora, essa proposta ela passou a tramitar na última semana e ainda vai passar pelas comissões. O senhor acredita que ela tem grandes chances, já que é uma proposta, um modelo também apresentado no Congresso Nacional, de virar lei aqui em Campinas? Sim, o objetivo é esse, né? Trazer esse projeto para a cidade de Campinas, né? Assim, após votado a primeira votação, depois o mérito, trazer para a cidade um projeto relevante que possa, de fato, né, reverter as propagandas realmente para a população, que ela possa ser informada de campanhas que realmente possam reverter, em especial, para os menos favorecidos. Obrigada, vereador, e uma boa tarde. Boa tarde.
Lembrando que a gente acompanha a tramitação dessa matéria, a discussão da proposta nas comissões e, se ela for aprovada na Comissão de Constituição e Legalidade, que é a primeira que analisa os projetos, essa matéria virá a plenário e aí a gente noticia também como será a votação. Mas logo após a votação dos projetos de hoje, nós temos o ementário, que são requerimentos, indicações e outros documentos protocolados aqui na casa. Um deles é uma moção de autoria do vereador Carlão, do PT, que protesta contra a declaração dada pela juíza Lissandra Reis Secom, da 5ª Vara Criminal de Campinas, em sentença de que o acusado de latrocínio não possui estereótipo de bandido por ter pele, olhos e cabelos claros. Essa afirmação correu na última semana em noticiários, inclusive de que um grupo de advogados teria recebido parte dessa sentença com essa frase, e agora é com o vereador que a gente vai falar, ele que é inclusive o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Vereador, quando começou a circular na internet, inclusive, essa sentença destacando essa fala, essa afirmativa da juíza, e agora o senhor apresenta uma moção de protesto. Que sentimento que fica e por que é preciso agir dessa forma? Olha, porque mostrou, não foi uma declaração infeliz, foi uma declaração racista do Estado contra a sociedade, em particular contra os afrodescendentes. Eu acho que não foi uma primeira vez em que esse tipo de postura do magistrado, da polícia, que nós já vimos aqui um major também se dirigir à população afrodescendente com essa mesma fala. Nós recebemos muita mensagem de protesto da sociedade, de vários movimentos, fez com que nós tivéssemos essa primeira iniciativa. E também uma iniciativa jurídica no sentido de levar essa denúncia à Procuradoria Geral de Justiça e também à Ouvidoria de Justiça, para que essa juíza ela seja obrigada a reparar essa fala, essa sentença que ela deu, porque não é possível, né, depois de tanta resistência do povo negro, a gente ser obrigado ainda a ouvir uma declaração como essa. Como o senhor acabou de mencionar, a gente ainda ouve declarações como essa. Como é possível, nesse momento, claro, essa reparação que o senhor está mencionando, mas também que haja uma espécie de educação, principalmente dos servidores públicos e de toda a sociedade, tirando essa cultura de que o bandido teria um estereótipo e que esse estereótipo seria de uma pessoa negra? Então, é muito importante que a gente continue insistindo nessa tese de que é necessário fazer com que a educação em relação à cultura afrodescendente, ela venha de berço, ela venha da escola. Nós temos certeza que essa juíza ela deve ter conhecimento de que isso é errado, de que isso não é correto. Mas o racismo institucional impregnado nas instituições públicas acabam descendo para a sociedade com muita facilidade. Então, cabe a nós, agente público, a sociedade como um todo, resistir, denunciar e não deixar que isso passe batido sem que haja uma repressão em relação à postura dessa juíza. Por isso que nós não vamos desistir, esse movimento está crescendo no Brasil inteiro, porque não é a primeira vez, e nós vamos continuar aqui na Câmara de Campinas fazendo com que esse tipo de postura não ocorra mais aqui na nossa cidade. Vereador, é uma moção de protesto e que precisa da aprovação dos colegas. O senhor acredita que ela será aprovada hoje no plenário? Eu acredito, porque há um sentimento de vários vereadores que eu tive a oportunidade de ver durante o feriado, na página de muitos deles, já também protestando, questionando a postura dessa juiz. Então eu acredito que nós vamos conseguir aprovar e isso vai ser o primeiro passo entre muitos outros que nós queremos, junto com os movimentos, poder chamar a atenção da sociedade para que isso não aconteça mais. Obrigada, vereador, e uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.
Assim encerramos as entrevistas do intervalo regimental, lembrando que hoje nós temos 6 projetos na pauta, que serão votados logo que a reunião for iniciada. Você que assiste a TV Câmara Campinas pode nos acompanhar também pela internet, através do facebook.com/TV Câmara Campinas, no youtube.com/TV Câmara Campinas e ainda no site da Câmara Municipal, em que você acompanha as notícias do trabalho dos vereadores. É o campinas.sp.leg.br. Também curta a página da Câmara Municipal de Campinas no Facebook, facebook.com/Câmara Campinas. Os vereadores já estão no plenário. Dentro de instantes, o presidente fará a reabertura da reunião ordinária e lembrando também que logo às 5 horas da tarde nós temos a segunda edição do jornal Câmara Notícia ao vivo na apresentação de Gabriel Castro. E logo às 6 horas da tarde temos então a 9ª reunião ordinária. Hoje são 3 projetos na pauta. Inclusive, o presidente já mencionou que o sorteio dos membros para a comissão de estudos proposta pelo vereador Gustavo Peta deverá acontecer na reunião de logo mais à noite. É uma comissão de estudos que vai analisar o impacto da reforma previdenciária, ouvir vários grupos de trabalhadores. Nós já conversamos, inclusive, com o vereador aqui no intervalo da reunião ordinária, justificando essa iniciativa, falando da importância de termos esse debate aqui na Câmara Municipal, que representa uma parte da sociedade que pode aí pedir aos seus representantes em âmbito federal, lá no Congresso Nacional, que vote a favor ou contra, ou que apresente emendas a essa proposta da reforma previdenciária que tramita no Congresso Nacional. Dentro de instantes começará então a segunda parte, que é o momento em que cada vereador também pode debater os projetos e após a votação desses projetos, nós temos aí a votação de requerimentos e moções. Uma delas é de autoria do vereador Carlão, do PT, que nós acabamos de falar, que protesta contra a afirmação de uma juíza aqui da cidade de Campinas em sua sentença, vista pelo vereador como uma afirmação racista. E essa moção será votada em breve. Logo após, então, a votação dos requerimentos, moções, nós temos aí o grande expediente em que cada vereador tem até 10 minutos para falar. Dentro de instantes, então, será retomada a 8ª reunião ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças no painel eletrônico. Vereador Paulo Galtério, vereador Rossini, vereador Tenicentini, vereador Vinícius Gratti, vereador Bispo, Fernando. Eu já mando para ela dar uma consultada, aí ela já me Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Jorge da Farmácia, que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente, Marcos Bernadelli, temos 19 vereadores presentes. Com 19 vereadores presentes, declaro aberto a ordem do dia. Antes do primeiro item, solicito ao primeiro secretário ad hoc, Jorge da Farmácia, que faça a leitura do ofício encaminhado pelo vereador Rafa Zimbaldi, hoje deputado estadual, quanto à renúncia por ele formalizada no dia de hoje.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, Marcos Bernadelli, considerando a expressiva votação de 80.789 votos que me elegeu como deputado estadual, considerando que honrarei cada voto que me foi concedido nas urnas do último pleito das eleições gerais, considerando que estarei tomando posse no dia 15, o que se torna incompatível com o exercício da atual vereança. Considerando que eu mesmo antes da posse como deputado estadual venho trabalhando intensamente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo de forma representativa para a nossa cidade. Considerando, por fim, que a licença não pode ser pleiteada ou mesmo renovada por um período inferior a 30 dias, conforme o artigo 11 do inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Campinas. Eu, Rafael Fernando Zimbaldi, Rafa Zimbaldi, vereador titular eleito no pleito do ano de 2016 pelo Partido Progressista, PP, atualmente nos quadros de filiado do Partido Socialista Brasileiro, PSB, venho pelo presente com o devido respeito à presença de Vossa Excelência nos termos do inciso 1, artigo 8º do Decreto-Lei número 201/1967, comunicar a minha renúncia ao mandato de vereador, cargo que exerço com muita honra e muita dignidade desde 1 de 2017 e que findará em 31 de 12 de 2020. Aproveito para renovar meus votos de elevada estima e apreço, desejando boa sorte na condução da presidente da Câmara Municipal de Campinas e sucesso a todos os nobres vereadores dessa casa. Sala de reuniões, 6 de março de 2019. Vereador Rafa Zimbaldi, vereador do PSB. Com a renúncia do vereador Rafa Zimbaldi, o vereador suplente Juscelino da Barbarente se torna efetivo e a posse se dará na sessão da noite de hoje. Incluído na pauta de regime de urgência mediante requerimento 321/19, devidamente aprovado. Item 1. Turno 1, discussão e votação do projeto de decreto legislativo 2519, processo 228878, de autoria do senhor vereador Marcos Bernadelli, que concede diploma de honra ao mérito à loja maçônica Lux Aeterna, número 236. Convocar, solicito ao presidente da Comissão Especial de Honraria para exarar parecer. Pois não, presidente, a Comissão de Honraria já analisou essa matéria, indica o vereador Dr. Paulo Haddad para fazê-lo. Senhor presidente, a Comissão Especial de Honraria deu parecer favorável por unanimidade ao projeto. Com o parecer favorável ao projeto, a matéria vai à discussão. Indago ao vereador segundo secretário Campos Filho se há vereadores inscritos. Senhor presidente, não há vereadores inscritos para a discussão desse item. Não havendo vereadores inscritos, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Incluído na pauta em regime de urgência mediante requerimento 32219, devidamente aprovado. Item 2. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 2619, processo 228879, de autoria do senhor vereador Marcos Bernadelli, que concede diploma de mérito Heberto de Souza Betinho, à loja maçônica Barão Geraldo Rezende. Convoco a Comissão Especial de Honraria para exarar parecer. Pois não, senhor presidente, a comissão já analisou essa matéria, indica novamente o doutor Paulo Haddad para exarar o parecer. Vereador Paulo Haddad, Vossa Excelência tem a palavra para exarar o parecer. Senhor presidente, a Comissão Especial de Honraria exara parecer favorável por unanimidade. Com o parecer favorável ao projeto, a matéria vai à discussão. Indago do segundo secretário, vereador Campos Filho, se há vereadores inscritos. Não, senhor presidente, doutor Marcos Bernardelli, não há vereadores inscritos para a discussão. Não havendo vereadores inscritos, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Incluído na pauta de regime de urgência mediante requerimento 32319, devidamente aprovado. Item 3, turno único, discussão e votação do projeto de decreto legislativo 3019, processo 228953, de autoria do senhor vereador Marcos Bernadelli, que concede diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Roberto Rodrigues Paes. Convoco a Comissão Especial de Honraria para exarar parecer.
Senhor presidente, em matéria já analisada, indica o doutor Paulo Haddad para exarar o parecer. Vereador Paulo Haddad, Vossa Excelência está com a palavra para exarar o parecer. Senhor presidente, a Comissão Especial de Honraria exarou o parecer favorável por unanimidade. Com parecer favorável ao projeto, a matéria vai à discussão. Indago do segundo secretário, vereador Campos Filho, se há vereadores inscritos. Não, senhor presidente, não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 32519, devidamente aprovado. Item 4. Turno único, discussão e votação do projeto de decreto legislativo 4119, processo 2290003, de autoria do senhor vereador Cidão Santos, que concede título de cidadão campineiro a Eugênio Sérgio Riani Casanova. Estou retirando este item projeto de conformidade com o artigo 25, inciso 1, letra K, do Regimento Interno. Vereadores favoráveis, permaneçam como são. Aprovado. Item 5. Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica 156/18, processo 227172, de autoria do senhor vereador Fernando Mendes e outros vereadores, e outros senhores vereadores, que inclui parágrafo 1 no artigo 80 da Lei Orgânica do Município de Campinas, para determinar o comparecimento à Câmara Municipal de secretários municipais nomeados para que prestem informações sobre suas propostas de gestão. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável. No mesmo sentido, estou retirando o item 5º com base no artigo 25, inciso 1, letra K, do Regimento Interno. Item 6. Primeira discussão e votação do projeto de lei 27317, processo 225217, de autoria do senhor vereador Gustavo Peta, com a emenda que dispõe sobre a publicação trimestral do cronograma de pavimentação dos logradouros públicos do município de Campinas pelo Poder Executivo. Parecer da Comissão de Legalidade favorável ao projeto e à emenda. Com o parecer favorável, a matéria vai à discussão. Indago do vereador Campos Filho, segundo secretário, se há vereadores inscritos a discutir a matéria. Não, senhor presidente, não há vereadores inscritos para a discussão. Não havendo vereadores inscritos à discussão, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Agora a emenda de folhas 15 vai à votação. Vereadores favoráveis à emenda, permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Matérias adiadas da reunião anterior. Não há. Item 8º, discussão e votação de moções. Solicito ao presidente da Comissão de Legalidade, vereador Luiz Henrique Cirilo, que solicite tempo para exarar o parecer. Senhor presidente, como presidente da comissão, requer até 10 minutos. Prazo deferido, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Luiz Henrique Cirilo. A comissão já se reuniu, não necessita de todo o tempo anteriormente solicitado, abre mão do tempo restante e indica o vereador Antônio Flores para exarar o parecer das duas moções. Vereador Antônio Flores, Vossa Excelência está com a palavra para exarar os pareceres. Pois não, senhor presidente, moção de número 46, de autoria do vereador Carlão do PT, que protesta contra a declaração dada pela juíza Lisandra Reis com
da 5ª Vara Criminal de Campinas, em sentença que o acusado de latrocínio não, entre aspas, não possui estereótipo de bandido, por ter pele, olhos e cabelos claros. Moção aprovada por unanimidade. Com parecer favorável à moção, moção entra em discussão. Não havendo vereadores discutir, vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, moção do número 47, do vereador Paulo Galtério, apela à Artesp para que seja liberado apenas para o transporte coletivo acostamento da rodovia Santos Dumont, nos 2 sentidos, entre a rodovia Anhanguera, proximidade de Campinas Shopping, até a rodovia Bandeirantes, sentido aeroporto Viracopos, e após atravessar a rodovia Bandeirantes até o viaduto da rodovia Anhanguera, sentido Campinas, no período de construção, no período de construção do BRT, nos horários de pico, entre as 6 da manhã e 9 e entre as 16 horas e 19. A moção tem parecer favorável por unanimidade. Senhor presidente, se o senhor me permitisse, eu queria discutir essa matéria. Podemos só colocar em discussão, vereador, antes? Tá. Com parecer favorável à moção, moção entra em discussão. Indaga o vereador Campos Filho se há vereador inscrito a discutir. Devidamente inscrito, o vereador Dr. Paulo Galtério. Vereador Paulo Galtério, Vossa Excelência tem a tribuna por até 3 minutos. Deitado. Senhores vereadores presentes nessa casa, senhor presidente Marcos Bernardelli, que aqui nos representa, eu queria discutir essa moção. Você que está em casa nos assistindo pela TV Câmara, você que está aqui no plenário, eu queria discutir essa moção. É uma moção interessante. Nós sabemos hoje, vereador Flores, vereador Santini e vereador Pedro Torinho, do grande problema que é o trânsito em virtude das obras do BRT. E me surgiu a ideia de, na via Santos Dumont, solicitar à Artesp que liberasse o acostamento para os veículos de transporte coletivo, né, nos horários de pico. Isso é uma medida importante. A gente já tem essa medida, muitas das vezes, isso era comum na rodovia dos Tamoios, quando ela não era duplicada, vereador professor Alberto. Quando tinha um tráfego muito intenso, a polícia rodoviária ela liberava o acostamento para fluir o trânsito. E eu penso que essa medida, dentre todas as medidas que eu sugeri aqui nessa casa, sugeriu o rodízio, que ainda está em estudo pela ENDEC, e eu vou sugerir aqui também essa medida de liberar os acostamentos da via Santos Dumont, tá, para os veículos de transporte coletivo. Já é um grande feito para aquelas pessoas que usam do transporte e que têm demorado aí 1 hora, 2 horas para chegar do seu local, normalmente no Ouro Verde, tá, até a cidade de Campinas, aqui no centro. Então, não vejo muita dificuldade. Penso que era importante a gente ter uma posição da Artesp. É evidente que nós sabemos que o papel do acostamento não é para tráfego de veículos, isso nós sabemos disso. Mas, na necessidade, a autoridade de trânsito pode modificar essa questão, né? E hoje nós temos necessidade, vereador Sidão, de fazer o trânsito fluir nas vias Amoreiras de Omboy e na Santos Dumont também, que é essa via que dá acesso ao centro de Campinas. Então, essa minha moção, ela apela para a Artesp, para que seja liberado o transporte coletivo no acostamento da rodovia Santos Dumont, nos 2 sentidos, entre a rodovia Anhanguera, proximidades do Campinas Shopping, até a rodovia dos Bandeirantes, e no sentido aeroporto de Viracopos, e após atravessar a rodovia Bandeirantes até o viaduto da rodovia Anhanguera, sentido Campinas, no período de construção do BRT, nos horários de pico, entre 6 e 9 da manhã e entre 16 e 19 horas. Essa casa não pode se furtar desse problema que nós estamos tendo aí com as pessoas no trânsito das regiões aí, entre o Ouro Verde e o Campo Grande. Então, eu queria o apoio de vocês, vereadores, para que a gente pudesse aprovar essa moção. Muito obrigado. Obrigado, vereador
Paulo Galtério, indago do vereador Campos Filho se há mais vereadores inscritos. Não, senhor presidente, não há mais vereadores Não inscritos. havendo mais vereadores discutir, vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, discussão e votação de ata. Não há. Item 10, matérias lidas no expediente sujeitas à deliberação do plenário. Senhor presidente, requerimento 401 do senhor Marcos Bernardelli, requerendo tramitação de regime de urgência o projeto de decreto legislativo número 31/19, processo número 228954, de sua autoria, que concede diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Nelson de Freitas Leitão Filho. Em discussão, não havendo vereadores a discutir, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requerimento 402 do senhor Marcos Bernardelli, requerendo tramitação de regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 38/19, processo número 229007, de sua autoria, que concede diploma medalha Arauto da Paz à loja maçônica Brasil 500, número 234. Em discussão, não havendo vereador discutir, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, o requerimento 403 do senhor Marcos Bernardelli, requerendo tramitação de regime de urgência o projeto de decreto legislativo número 32/19, processo número 228955, de sua autoria, que concede título de cidadão campineiro a Marcelo Vieira da Silva. Em discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 412 do senhor Felipe Marquese, requerendo votos de congratulações pela passagem do aniversário de Daniel Bonfim, pastor presidente da Igreja Batista Semear, localizado no distrito de Ouro Verde. Em discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 415, o requerimento do senhor professor Alberto, requerendo manifestação de pesar pelo falecimento do presbítero Adilson Alves Rocha. Em discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 423 dos senhores Jorge da Farmácia e Carmo Luiz, requerendo votos de aplauso para o bairro da Vila Boa Vista pelo seu aniversário de 50 anos de fundação. Em discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 435 do senhor professor Alberto, requerendo manifestação de pesar pelo falecimento da senhora Maria José Miranda. Em discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 436, o requerimento do senhor Permínio Monteiro, requerendo votos de aplauso para o curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera de Campinas, Unidade Taquaral, pelo projeto Amar é Proteger e Cuidar. Em discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 440 do senhor Paulo Haddad, requerendo votos de aplauso para o programa de Visão do Futuro, uma parceria entre a Secretaria de Educação e de Saúde do Governo do Estado de São Paulo e o Fundo de Solidariedade de São Paulo. Em discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requerimento 443 do nobre vereador professor Alberto, que requer manifestação de pesar pelo falecimento de Mateus Jasson Crescente da Silva Araújo. Em discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requerimento 444/2019 do senhor vereador Ailton da Farmácia, requer manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Olegário Silva Lima. Em discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, não há mais requerimento. Grande expediente. Indago do vereador, segundo secretário Campos Filho, se há vereadores inscritos no grande expediente. Não, senhor presidente. O vereador Paulo Galtério. O vereador Paulo Galtério está dando entrevista nesse momento, portanto, fica prejudicado. Fico os senhores vereadores convocados para a 9ª reunião ordinária a ser realizada no dia de hoje, quarta-feira, às 18 horas, no plenário legislativo. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas torna público o reagendamento da segunda audiência pública de 27 de fevereiro de 2019 para o dia 7 de março de 2019, quinta-feira, às 9h30, no plenário deste Poder Legislativo, localizado na Avenida Engenheiro Roberto Manges, 66, Ponte Preta, para demonstração e avaliação das metas finais do terceiro quadrimestre de 2018 pela Prefeitura Municipal de Campinas. A Comissão de Política Social e Saúde da Câmara Municipal de Campinas torna público o reagendamento da terceira
Audiência pública de 28 de fevereiro de 2019 para o dia 8 de março de 2019, sexta-feira, 9h30, na Sala Silvia Pascoal, plenarinho desse Poder Legislativo, localizado na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, Ponte Preta, para apresentação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018 do Fundo Municipal de Saúde e RDQA Saúde, terceiro quadrimestre de 2018. Não havendo mais matérias a ser discutidas, declaro encerrada a presente reunião. Uma boa tarde a todos. Encerrada a 8ª reunião ordinária, nós encerramos também a nossa transmissão ao vivo, lembrando que logo mais às 5 da tarde tem segunda edição do jornal Câmara Notícia e às 6 horas a 9ª reunião ordinária. Até mais. TV Câmara, Campinas.